Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Juventude Encarnados e Desencarnados. Vamos fazer os nossos avisos aqui. Agora no dia 28/10, próximo sábado, né? Nós vamos ter aqui um café filosófico. O tema é Filosofia para Viver Melhor nas Relações Humanas. Palestra é com Selma do Nascimento por vídeo da Nova Acrópole. Vai ser via vídeo. Debate com café e pipoca. Só chegar, entrada franca. Então, para quem está nos assistindo no YouTube, é aqui em Itu, na rua Pernambuco 792, bairro Brasil, Itu. Lembrando também que os evangelhos da casa é de segunda-feira, das 17h30 às 18h15, terça-feira, das 19 às 19 horas, Evangelho e Passe. Quarta-feira, às 14 horas, e domingo, às 10 horas, Evangelho e Passe. Na segunda-feira, nós temos a assistência fraternal, para aqueles que querem passar pela assistência fraternal ou consulta com o Dr. José Roberto. Então, na segunda-feira, a partir das 17 horas. Os estudos mensais que tem aqui na casa. Segunda-feira, das 19h30 às 21h, Gênesis. Está em andamento o estudo, mas quem quiser pode embarcar. Bem-vindo a bordo. Pode vir aqui e participar. Estudo do livro Gênesis. Nas quartas-feiras, que nem amanhã, por exemplo, às 19h30, das 19h30 às 21h, nós temos um estudo aprofundado do Evangelho, está em andamento. Gente, esse estudo aprofundado do Evangelho, eu participo, a minha esposa participa, a gente vem com o grupo aqui, é uma sessão de terapia, na realidade. Porque a gente lê uma parte do Evangelho, começa a estudar essa parte do Evangelho, e por fim, a gente começa a debater os problemas do dia a dia da gente, que a gente está passando e tal. É uma troca de chumbo muito boa, gostoso mesmo. E no domingo, das 8 às 9h30, tem o curso de mediunidade, prática e teoria. Esse curso nós começamos, praticamente ele está findando, mas acredito que já no princípio do ano que vem, começa de novo o curso vai ter. Tá ok? Então, para quem tem interesse na prática, né, na mediunidade, teoria, tem esses cursos aí. E quem sabe teremos mais cursos aí para o ano que vem. Vamos ver. Tá bom? Então, vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade que estamos tendo de vir a esta casa. Restabelecer as nossas energias físicas e espirituais. Agradeço, Senhor meu Deus, pelo amparo e assistência da espiritualidade nesta casa, pelo amparo e assistência permanente dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos da guarda. Muito obrigado, meu Deus, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família, por tudo aquilo que recebemos. Pedimos que os desencarnados que aqui se encontram permaneçam nessa casa, onde serão orientados, assistidos, onde serão atendidos e esclarecidos. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus. Que a nossa companheira Cris seja ainda mais iluminada na noite de hoje para esse Evangelho dessa noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Gente, boa noite então. O Evangelho hoje, ele não tem tema, né? Já me perguntaram para o título, mas ele não tem tema. Então eu vou descobrir até o fim, aí eu falo para o pessoal pôr no vídeo do YouTube. Mas assim, a gente estava pensando, né, hoje que estamos no dia 24 de outubro, e que nesse momento muitos conflitos no mundo todo estão acontecendo, né? Então todo mundo tem falado bastante da guerra de Israel, né, com Hamas,
que estão fazendo apenas 17 dias, né? Mas ainda tem a guerra da Rússia, da Ucrânia, né? Da Síria com o Estado Islâmico, para variar, né? O Iêmen, com um grupo apoiado pelo Irã, né? Tigreia e Eritreia na Etiópia, Armênia e Azerbaijão, que são os conflitos mais antigos, mais intensos e com mais vítimas. E aí, conversando com as pessoas, né, a primeira pergunta que vem à cabeça é: por quê? Ou seja, tantas formas de violência, todo santo dia, né? E muitos se questionam ainda, né? E Deus? E as forças do bem, né? Diante disso tudo, o que está acontecendo, né? E aí, se a gente olhar atentamente, né, para esses conflitos, para as notícias, a gente acaba se deixando levar pelo negativismo e pelo pessimismo. Só que aí a gente tem que estar atento, o famoso orar e vigiar é para essas situações. E a pergunta qual é? Qual é a nossa posição nesse contexto? Essa é a pergunta que a gente deve fazer diante dessas situações. A gente recebe uma informação, a gente recebe uma orientação, né? E aí a gente tem que se perguntar, qual que é a minha posição nisso, né? Nesse contexto que me chega. No primeiro momento, buscando a codificação, né, a gente resgata o capítulo que fala sobre os conflitos entre povos. No capítulo 6, que está dentro do capítulo que fala sobre a lei de destruição, Kardec questiona qual que é a causa que leva o homem à guerra. E os espíritos eles respondem que isso acontece porque há uma predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Então ele fala: a natureza animal ela é envolvida pelas paixões, pelos desejos, e aí então, no estado de barbárie, os homens eles não conhecem senão o direito do mais forte. Por isso que a guerra para esses é um estado normal. Quando a gente vê os discursos, né, por que as pessoas brigam, a gente vai ver, né, ou seja, a origem dessas guerras, né. Aí a gente, nesse caso do Hamas, né, essa terra pertence ao nosso grupo. Ou então, os outros são infiéis e devem ser exterminados. Né? Ou então, ainda, nós temos o direito divino de governar este local, que os outros invadiram. Né? E o que essas falas representam? Orgulho, poder, ambição, arrogância, prepotência, vaidade, né? Intolerância e egoísmo. Então a gente cria, diante dessas coisas, que é a fase animalizada, a gente cria a ideia de que essas coisas fazem sentido e criam um espaço entre eu versus o outro, né? E existe uma separação, né? E o movimento que os coloca nessa ação é a infantilidade da alma, que ainda é pequena, ainda é imatura, distorce as coisas e se deixa dominar pelos instintos, pela fase animalizada, usando das paixões e dos desejos. Então o saber deles é melhor, a fé deles é a certa, os costumes deles são os corretos, né? E o resto não. E essa crença absoluta de que há uma separação, como se não fôssemos todos filhos do mesmo pai, né? É o que gera toda essa confusão. E essa negação, né, mesmo que eles chamem Deus de Alá ou de Jeová, né, ou seja, é um só, e eles negam essa possibilidade de que somos filhos do mesmo Pai. Então, quando os espíritos respondem para Kardec sobre a predominância animal, sobre a natureza espiritual, eles estão falando da força que a pessoa emprega para fazer essa ação, né, para ter essa dominação. Aí ele fala, né, como os bichos, eles estão lutando pelo domínio de um bando. Só que no caso nosso, humano, né, o desejo de satisfazer essas paixões se funde a essa natureza animal, que é instintiva. Né? E aí as paixões são desencadeadas pelo orgulho e pelo egoísmo, que é o que a gente encontra no Evangelho como sendo as causas de todos os males da humanidade. Tudo vem do orgulho e do egoísmo. Né? E aí, nesse caso, o instinto fica subjugado a essas paixões. E aí os espíritos eles continuam dizendo, porém, aqueles homens, tudo bem, eles são imaturos, são infantis, são pequenos, ou seja, ainda estão aprendendo uma série de coisas, mas eles vão ser responsabilizados por aquilo que eles fizeram. Né? E aí vem a parte complicada para alguns, né? Como que é essa questão da responsabilização. Então, por exemplo, esses espíritos eles vão desenvolvendo e despertando a consciência no decorrer das encarnações, eles também vão evoluindo. E conforme eles vão despertando essa consciência, eles vão entendendo que eles falharam perante a lei de
Aí eles começam a entender que aqueles grupos que antes eles guerreavam e aquelas coisas que eles faziam eram coisas contraditórias às leis. E é nesse momento que gera uma dor dentro, né? Porque a gente imagina, saber que errou contra Deus é uma coisa assim, que gera uma dor. E aí essa sensação de culpa é que faz a pessoa, o espírito no caso, desejar reparar. Ou seja, isso leva milênios. Então, tudo que a gente faz fica registrado e impregnado na nossa alma. E quando essa consciência desperta, aí que a pessoa começa a compreender a necessidade dela se adequar. E aí, então, se questiona, né? Por que essas guerras são permitidas, então, pela providência divina? Porque se fosse pensar, Deus poderia não permitir que esse tipo de coisa acontecesse, né? Mas está permitido. E aí os espíritos respondem de uma forma direta, porém não de uma forma simples de entender. Os espíritos, eles dizem que a guerra, o objetivo da guerra, a permissão, é desenvolver a liberdade e o progresso. A gente fala liberdade dentro da guerra e o progresso dentro da guerra. E aí a gente observa os detalhes das coisas, né? Então todos os povos hoje, esses povos que estão em conflitos, eles possuem uma rigidez de pensamento muito grande, uma rigidez de desejos, de conceitos, de certo e errado. Então, quando você é um espírito e está guerreando por um ideal que você acredita piamente, né, você acaba vivendo uma série de situações e depois que você desencarna, você vai avaliar essas situações. Então, no momento que você sente o mal-estar por ser confrontado ou por você ver o outro lado da moeda, isso começa a gerar em você um movimento de crescimento. Esse movimento de crescimento é o que eles chamam de progresso. Então, essa questão e também da liberdade, porque no momento que eu avalio o outro lado da moeda, eu começo a flexibilizar a rigidez do meu pensamento. Então, como eu começo a desenvolver a noção de que aquela pessoa que sofria também é um filho de Deus, tanto quanto eu, mesmo que fosse de uma religião diferente, eu começo a flexibilizar o meu pensamento. Então, essa flexibilização leva a uma libertação que a própria pessoa se propõe, né? Então ela passa a ser livre dos pensamentos rígidos, dos conceitos fechados, limitados, né? Então esse seria um dos objetivos, né? Então esses comportamentos, né, hoje, né, o meu é melhor que o seu, eu dou certo, você está errado, isso é meu, eu não aceito dividir, isso gera uma estagnação no espírito. Então todas essas regras, costumes, leis antigas, né, são chacoalhadas dentro do espírito para que haja uma mudança. E existe essa mudança, né? Tanto que a gente olha grupos, né, tanto de judeus quanto de palestinos que não apoiam esse tipo de guerra, e eles são judeus e são palestinos. Então, assim, a gente vê que mesmo dentro do grupo existe já uma grande maioria, acredito eu, das pessoas que olham para essa situação de um jeito muito mais humanizado, né? Apesar de ter a total afinidade e estar inseridos dentro daquele contexto cultural, né? Então, essas adaptações, elas são necessárias, né? Só que é o que os espíritos eles falam, né? Que a liberdade que os espíritos estão se referindo é essa liberdade interna, né? No sentido de refletir, de buscar uma coerência, de buscar uma lógica para questionar aquilo que eles aprenderam, que é reproduzido há milênios, né? Até que eles comecem a ver uma vida, um coletivo de uma forma mais justa ou mais humana, né? E a liberdade, então, de sair das prisões do olhar, essa é a principal, que é o nosso convite diário, né? Que a gente conseguisse descaracterizar ou desconstruir a ideia de nós versus eles, seja lá qual fosse o contexto, né? Então não existe nós e eles, existe é um grupo só, né? É um nós só, não existe o eles do outro lado, né? Então, assim, essa seria a maior liberdade que a gente poderia adquirir enquanto espírito, na verdade, né? E aí ele fala, então, que a guerra força a pessoa a ter que se adaptar, a ter que mudar, a ter que ser flexível. Quando a gente vê as pessoas, né, fugindo do ambiente de conflito e se adaptando a uma cultura, a uma língua, a um país totalmente diferente, a gente vê o quanto que isso é uma grande lição, né, de desapego e de transformação, né? Fico imaginando para eles, né, do Oriente vir de repente, sei lá, para o Brasil, né? Ou seja, imagina que choque cultural, né, para eles estar de repente no meio de um povo tão como a gente, né? Então
E força também a guerra o progresso, né? Porque todo local destruído vai ser reconstruído, e para isso precisa de auxílio, de mãos, de parcerias, e tudo isso fomenta o progresso. E o progresso mental também, né? Porque a dor nos força a repensar, né? Então, as guerras, elas são permitidas pela providência divina, porque nós somos vistos como seres imortais. E quando a gente olha aqui, né, estamos encarnados, a gente tem esse hábito, né, de nos definirmos apenas como seres mortais. Então a gente olha como coisas absurdas, tomando essa situação como se fosse para sempre, né? E na realidade não é assim. A espiritualidade, ela não olha para a gente pela questão física, pela questão corporal. Ela olha sempre na questão de o que esse espírito vai se desenvolver, o que ele vai aprender e o quanto ele vai se transformar com essa experiência, né? Porque essa transformação, ela é para sempre, ela é eterna, né? Então, todos os séculos, né, já existiram guerras, e hoje a grande maioria dessas guerras a gente aprende em história, faz parte do passado, né? E a gente aprendeu muito com essas situações de guerras, e a gente evoluiu muito graças a essas situações de guerra também. Então, quando a gente for pensar, né, quantas leis que foram construídas para defender o ser humano do tempo da Idade Média para cá, né? Quanto mudou, né? Ou quanto que a qualidade de vida melhorou muito em relação aos séculos passados, né? E até em relação a guerras, existem regras que limitam, né? Como, por exemplo, a não permissão de usar bombas atômicas, por exemplo, né? Ou seja, então até dentro da guerra já existem regras e limites, mais ou menos, né? Agora, a guerra é uma coisa, a crueldade é outra, né? E aí os espíritos também falam sobre essa questão, né? Ele diz que a crueldade, né, é o que há de pior no instinto de destruição, e é sempre o resultado de uma natureza má. E o que é uma natureza má? Os espíritos falam que a natureza má é aquela onde o senso moral ainda se encontra adormecido, né? Aí eles comparam, é igual o perfume que está no germe de uma flor, né, antes dessa flor desabrochar. Então a natureza má para os espíritos é aquele espírito que o senso moral ainda não despertou. Então virtudes, valores, qualquer traço, né, de fraternidade, respeito, liberdade, enfim, não existe, ele não enxerga dessa forma, né? Todo espírito, aí eles falam, porém, todo espírito que está encarnado neste planeta, ele tem um senso moral, está adormecido ou não, mas tem, né? Ou seja, pode ou não estar desenvolvido. Existem espíritos que já pensam mais na questão da fraternidade, da justiça, da bondade, da compaixão, da lealdade, né? E existem outros que nem sequer olham para essas coisas. Vivem exclusivamente na satisfação dos próprios instintos, dos próprios desejos, né? E se unem conforme a afinidade e a sintonia. Esses grupos são os que bagunçam a nossa atualidade e a nossa realidade, né? São essas pessoas com um senso moral adormecido, agindo por instinto e ainda de uma forma muito infantil, né, que formam esses grupos terroristas, né, e usam ou da religião ou da política de uma forma distorcida para impor a vontade deles, para impor o desejo deles, né. Uma coisa muito importante, tanto o judaísmo quanto o islamismo, eles não pregam a violência em hipótese alguma, eles pregam o amor. Aliás, não há muita diferença entre os conceitos até cristãos, entende? Ou seja, o desejo é sempre o mesmo, de que seja um ser humano de caráter íntegro, humano e que tenha uma compaixão com os outros, né? Mas essas pessoas, esses espíritos ainda adormecidos, né, eles distorcem esses conteúdos e espalham a maldade, né, que habitam no coração deles ainda por identificação e sintonia. E esses espíritos, um dia eles também vão acordar, né, como provavelmente a gente já tem acordado em algum momento também, né? E da mesma forma que a gente está caminhando, eles também vão caminhar, porque todos nós somos regidos pela lei do progresso, que é outra das leis divinas, né? Então vamos imaginar que existem dois grandes grupos, um grupo dos que já estão aqui há mais tempo e um grupo dos que estão chegando agora. Quem que vai estar mais adaptado a essas questões morais, né? Os que estão aqui há mais tempo. E aí as pessoas podem se perguntar, então por que Deus permite que a gente esteja junto, né? Porque tudo na natureza serve, e nós, como parte integrante da natureza, também servimos quando temos contato com essas pessoas e somos exemplo. Então a relação social, ela tem uma razão de existir. É dentro dessas relações que a gente vai passando conceitos, que a gente vai passando o outro lado da moeda, e eles vão aprendendo em contato com a gente.
diferente. Tudo na natureza deve servir e deve ser útil. E nós estamos aqui com esse propósito também. Então, tem uma fala muito famosa de Emmanuel, que ele fala que o mundo está como está porque o bem é omisso. Né? E o que ele quis dizer com isso? Que muitas vezes a gente tem a oportunidade, né, de fazer o bem e a gente escolhe, né, não fazer. Né? Então, quantas vezes a gente tem uma oportunidade, por exemplo, numa conversa, num debate, numa troca de ideias, por exemplo, de expor um ponto de vista que gere um pensamento, uma reflexão, né, que gere um contraponto, um diferencial ali. E às vezes a gente não faz por medo de ser repreendido, de ser zoado, de ser retalhado, né, ou de ser o chato do grupo, né, como alguns dizem, porque dá preguiça. Né. E aí a gente tem que pensar o quê? Que hoje os terroristas que a gente vê, um dia eles foram crianças. Ou seja, aliás, todo bandido, todo malfeitor um dia foi uma criança também. E a gente sabe que na infância é quando o espírito mais aberto está para receber esses referenciais, né, esses contrapontos, né, de pequenas sementes para poder despertar. Né. Então, quais que é as chances, né, de uma criança não sucumbir quando ela cresce dentro de um meio de um grupo de fanático religioso? Qual que é a chance dela não sucumbir a esse grupo? É muito pequena. E aí a gente pensa sempre, né, nesse ponto que a sociologia ela fala, né, que o meio ele vai influenciar sempre o indivíduo. Né? E aí se a gente for pensar, quem que é o meio? Gente, nós somos o meio. Né? Então a ideia de que existe, né, que se eu matar um judeu, eu estou glorificando Alá, que é a ideia que alguns palestinos têm, para eles é uma crença real. Né? E essa certeza absoluta ela não foi plantada do dia para a noite. Né? Ela já é uma ideia que vem vindo há milênios, são séculos e séculos de repetição desse tipo de fala. Né? E é uma lavagem cerebral que ativa a maldade e a crueldade que já está habitando naquele espírito. Né? Então a afinidade e a sintonia criam os grupos e a gente não pode esquecer disso. Então a afinidade e a sintonia direcionam o espírito, né, para um grupo de iguais, onde vai abastecer de conteúdos, né, que vai aquele espírito para que ele dê vazão àquilo que ele carrega dentro dele. Mas se o meio influencia, é aí que a gente pensa na nossa ação. Então o diferente, o olhar diferente disso precisa agir, precisa se posicionar, precisa ser ouvido, precisa ser visto, né? Precisa existir. Então, claro, a gente até pode pensar que aquele lado lá do Oriente, né, aquele lado lá das Arábias, está muito longe aqui do Brasil, né? Uma questão física mesmo. E a gente não pode fazer muita coisa mesmo daqui para lá. Mas a gente pode refletir e aprender com tudo isso, né? Podemos olhar ao nosso redor, aos nossos conflitos brasileiros, né, que fazem parte do nosso mundo, da nossa realidade, e se questionar, né, qual que é a minha posição dentro desse contexto, né? O que eu devo fazer nessa situação? Eu estou vendo uma situação, o que eu faço? Fico quieta, fico em silêncio, tento agir de uma forma talvez mais tímida, né, tento levar algum olhar, algum posicionamento, né? Então o Evangelho de Jesus pede exatamente isso, posicionamento, ação, postura. Então Jesus ele foi categórico com Pedro, quando ele fala para Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas, né? Ou seja, vai, né? Faça. Jesus também pediu para que guardasse a espada, né? E ensinou, ai daquele que vem no escândalo, ou seja, silencia, né? Tem horas que você vai silenciar, que você não vai entrar em conflito. Porque não é através da violência ou da guerra que a gente vai encontrar paz, né? Mas também não vai ser pela inércia, né? Jesus também nos ensinou, tudo que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. E Emmanuel complementa, querer o bem é impulso de todos, mas na prática do estatuto sublime é forçoso, sejamos nós quem se adiante a fazer. Ou seja, o bem é para todo mundo, mas na prática, seja você o primeiro a fazer o bem. E ainda, Emmanuel ele fala, né, no livro Palavras de Vida Eterna, tem um trecho que ele diz assim, não te creias que a comunhão com a divina majestade, com Deus, exista só porque você é cuidadoso com a forma que você cultua a tua religião, né? Não, ele diz, conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. Então você serve a Deus servindo o semelhante. É por isso que fé e obras
se completam no sistema das nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. A ação precisa estar presente, né? E uma das ações mais necessárias é a do posicionamento, né? E é no dia a dia que se pede o posicionamento. Então, um exemplo, né? Que nem é um posicionamento coletivo, é um posicionamento para a vida mesmo. A forma que a gente ora. Toda palavra que a gente fala, ou que a gente pensa, emite uma energia. A gente aprende isso com o André Luiz. Toda palavra, toda energia, ela ressoa, né? A isso a gente chama de vibração. Se quando eu vou orar, eu coloco nas minhas palavras o sentimento de medo, tristeza, desespero, rancor, revolta ou qualquer outra coisa desse tipo, que tipo de energia eu estou emitindo? A do medo, a tristeza, o rancor, a revolta, né, do desespero. Então, essa energia ela vai se juntar a outras energias por sintonia, né, por afinidade, a outras energias de medo, de tristeza, de revolta, que estão sendo emitidas neste momento no mundo todo. Tá? E como que a gente pode, então, né, ajudar alguém com uma situação, um contexto, se a gente está emitindo uma energia tão ruim assim? Tinha um amigo nosso, o seu Francisco, ele era um senhor espiritualista, né, muito querido pela gente. Ele brincava e falava assim, que a gente não tinha o direito de contaminar o ambiente energético do planeta, né, com os nossos lixos mentais. Ele falava, então, você sente aí o seu medo, a sua revolta, seu ódio, e fica com os pensamentos alimentando tudo isso, e o planeta vai sendo sujo graças a essas energias que estão sendo produzidas por você. Então, assim, eu sempre achei muito interessante a forma que ele abordou isso, porque, de certa forma, a gente vê com o André Luiz que é bem por aí mesmo, né? Então, Joana de Ângeles, ela nos ensina que toda energia produzida, ela é direcionada a algo ou alguém. Então, por exemplo, um terrorista que está usando da crueldade, da violência para matar pessoas, se alimenta dessa energia de ódio. Tá? Existem grandes canais de energias, tais como existem os canais de rádio e de televisão. Né? Quem abastece esses canais? Nós todos, encarnado e desencarnado, com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Então, nesse sentido, que Joana de Ângeles, ela nos ensina que, de certa forma, a nossa energia de ódio pode estar se somando ao ódio de um terrorista. E lá do outro lado do planeta, ele matando uma pessoa, está usando, direcionando a energia que a gente emitiu daqui, chegando lá do outro lado. Né? Porque nós todos estamos conectados, não existe separação. Né? Como Jesus falou, é um só rebanho de um só pastor. Né? Então, nesse sentido, né, o Evangelho de hoje é exatamente esse convite para a reflexão. Né? Qual está sendo a nossa posição no contexto atual, né, no dia de hoje? Como que a gente está vivendo? O que a gente está emitindo? O que a gente está sentindo? Né? E como que a gente se posiciona diante das falas, diante dos grupos, das conversas, mesmo que seja sobre o nosso sistema de educação, sobre a nossa política, sobre as coisas que acontecem no dia a dia. Né? Porque todos nós somos usinas produtoras de energia, né? E essa energia, ela vai para o ambiente, para o planeta todo. Né? Então, que a gente consiga, quando a gente for orar, né, colocar a emoção na oração, tentar resgatar esse sentimento de coragem, de esperança, de amor, de ânimo, né, de fortaleza, porque o que as pessoas estão precisando é isso. Elas não estão precisando de medo, desespero, tristeza, ou seja, elas estão precisando de ânimo, né, de esperança. Né? E que a nossa palavra, as nossas palavras e as nossas atitudes no dia a dia possam expressar fraternidade, alegria, ternura, comunhão, integração, né? Ao invés de divisão, da cisão, né? Porque essas atitudes, elas ressoam e também vão longe, muito mais do que as de ódio, de tristeza, porque André Luiz, ele se descreve, né, que há uma enorme diferença na intensidade e na distância que uma energia de amor, ela vai mais longe, abraça mais gente, do que a de ódio, que é menorzinha, entende? Ou seja, é tudo muito bem feito, né? E aí, para encerrar, gente, eu trouxe um texto
da Joana de Ângeles, né, desse livro chamado No Rumo da Felicidade, né, que se chama Mensagem de Alento. Aí ela diz o seguinte: os flagelos morais do desconforto espiritual esgrimem as armas da inquietação, ferindo os sentimentos e arrebatando a tranquilidade. As lutas recrudescem e os dissabores avolumam-se na psicoesfera terrestre, fazendo prenunciar o caos. Entretanto, acima da balbúrdia, na noite que se faz sobre as criaturas humanas, brilham as estrelas apontando o caminho. O homem moderno, rico de tecnologia e de ciência, se perde no mar convulsionado das paixões e, semelhante aos antigos nautas, não dispõe de outros recursos senão contemplar as estrelas, que o podem guiar ao porto da segurança. Todas as soluções vêm do alto: o sol gentil que faculta a vida, a chuva generosa que favorece a vida, o ar que é indispensável à vida e a divina inspiração que conduz à vida. Não te deixes afligir desnecessariamente. O mestre anunciou dificuldades e dores e disse que aquele que suportasse o testemunho se embriagaria da plenitude. Tem sido poupado as dores mais excruciantes, não podendo viver em regime de exceção. Sofre os fenômenos naturais da injunção física, os apelos morais e os desafios, mas nunca te falta o conforto espiritual, a sustentação afetiva, nem o indispensável à existência física. Prossegue, portanto, trabalhador dedicado a Jesus, desempenhando as tuas tarefas com alegria e, quando necessário, com sacrifício. É muito fácil a atitude de fidelidade quando tudo corre bem, mas se conhece o amigo de valor no momento de dificuldade. Todos necessitamos de amor nas circunstâncias difíceis, porque o aplauso fácil sempre chega nas horas de frivolidade transitória. Não estranhes, pois, a presença do desconforto moral na família, que é um desafio evolutivo, no grupo social, que é a família ampliada, na sociedade imensa, que é a família universal, trabalhando para a evolução de cada um. Não escolhestes este caminho, foste convocado pelo Senhor para trabalhares na sua seara. Mantém júbilo íntimo ante a situação, porque Ele, Deus, te convidou, qual o fez conosco, a fim de nos conceder probidade e harmonia. Põe o teu ideal acima das situações penosas e, avançando, segue conosco. Em situação alguma te deixaremos a sós. Tem certeza que te envolvemos em paz e carinho. Se as circunstâncias não são menos doridas, é porque se te fazem necessários a si mesmo, sem o que não evoluirias. Segue, pois, adiante, sem amarras com a retaguarda, sem aflições pelo dia de amanhã, realizando o melhor em cada momento, que é o definidor dos teus atos morais. Rejubila-te, passará logo mais a grande noite carnal e uma madrugada de sol perene te espera conosco. Segue adiante sem desânimo, vencendo obstáculos e vencendo-te ante os impulsos das paixões dissolventes e do egoísmo infeliz. Ou seja, nessa mensagem, ela é a mensagem para hoje, né? Ou seja, essa situação toda de sofrimento que a gente vê, ela vai passar. Daqui a pouco se foram 200 anos, 500 anos. Né? E aí a gente vai ter o quê? Apenas as lembranças, umas memórias registradas no nosso espírito. E a grande questão é que a gente consiga vencer isso tudo, né? E é dentro da alegria, da esperança, do otimismo, da fé, que a gente vai conseguir se fortalecer. Certo? Esse é o tema do Evangelho de hoje. Então vamos fechando os olhos e agradecendo com alegria por estarmos vivos, juntos, em comunhão com a espiritualidade, agradecendo por termos essa oportunidade de aprender, de se transformar, desapegando desses costumes antigos, dessas dores antigas que a gente arrasta em forma de certezas e verdades. A gente te agradece, Deus, por todo o amparo, por toda a misericórdia, toda a compaixão
que chega até a gente através de gestos de carinho de pessoas que se doam, se dedicam para que o bem prevaleça. A gente te agradece, Deus, por tantos exemplos de boa conduta, de retidão, que a gente possa encontrar forças para se inspirar em cada um deles, para que a gente consiga também vencer a nós mesmos. E te agradecemos, Deus, pelo dia de amanhã, pela certeza da imortalidade, pela certeza da transformação e pela certeza de que estaremos cada vez mais próximos a Ti. Esteja sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja.